Boa noite, irmãos. Estamos começando mais um culto online. Queremos agradecer a presença já de todos que estão aí do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo, e que nessa noite Deus possa falar nos nossos corações, como já tem falado todos esses dias. Eu quero começar esse culto agradecendo a Deus, agradecendo porque Ele é fiel, porque Ele tem nos guardado, porque Ele tem nos protegido. E eu quero convidar você aí da sua casa a abrir a sua Bíblia no Salmos de número 34. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Salmos de número 34, do versículo 1 ao versículo 10. Esse foi um dos textos da leitura diária da semana e eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Davi louva a Deus e exorta a confiar nele. É um salmo de Davi. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente em minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos os ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou esse pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que confia nele. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada faltam aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, nada lhes faltará. Essa é a palavra de Deus para nós nesta noite. A maioria de nós acredita que a fé em Cristo traz um contentamento, a paz e alegria. Por isso, se ainda experimentarmos medo, nos sentimos um fracasso espiritual, porém nós podemos escolher continuar a responder com emoções de medo ou conhecer o poder de Deus para nos ajudar nos momentos de tribulação. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por este culto e por estarmos aqui nesta noite. Obrigada, Senhor. Obrigado a Deus, porque em meio ao caos, em meio aos nossos medos, em meio aos nossos temores, nós podemos confiar em Ti. A nossa esperança é saber que o Senhor trabalha por nós, que o Senhor guerreia por nós e que os anjos do Senhor acampam ao redor, ó Deus, de cada um dos Teus. Te louvamos, ó Deus, por cada um dos irmãos que está aqui nesta noite, ó Deus, podendo ouvir da Tua palavra, de mãos dadas, ó Deus, num só sentimento, num só propósito, de juntos, ó Deus, poder, ó Pai, louvar ao Senhor em meio às tribulações, ó Pai, porque nós confiamos no Senhor, porque o Senhor, ó Deus, é o nosso Deus forte, aquele que batalha, aquele que guerreia por nós. E nós nessa noite, ó Deus, queremos confiar e lançar sobre o Senhor todos os nossos medos, e lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, ó Deus, nós queremos Te louvar, nós queremos cantar e exaltar louvores ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Queria convidar vocês para estarem louvando o Senhor comigo nesse momento. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que alegro ter, ó Jesus. Confio em Ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado.
boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu quero estar compartilhando um trechinho da Palavra de Deus que falou ao meu coração essa semana e o Senhor colocou esse desejo de estar compartilhando. Se encontra em Josué 1:9 e o Senhor Deus diz assim: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará contigo por onde quer que andar. Esse Deus que esteve com Josué está comigo, está com cada um dos irmãos, que nós possamos confiar na palavra do Senhor, que nós possamos descansar no Senhor. E eu quero estar cantando uma canção que também vem de encontro com toda a situação que estamos vivendo, em que diz que nosso Deus é Deus, não importa a circunstância, não importa o que o mundo diz, não importa a situação que estamos vivendo, porque o Senhor, Ele continua sendo Deus e Ele está com cada um de nós, que nós possamos descansar no Senhor. E vou estar cantando agora. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Em tempos de coronavírus, em tempos de distanciamento físico, estamos mais uma vez fazendo uso dessa ferramenta que é a internet para nos conectarmos e alimentarmos nossa comunhão por meio da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você aí em sua casa está em oração, clamando ao Senhor pela cura da nossa nação. Com certeza o Senhor está ouvindo o seu clamor, e com certeza o Senhor vai escutar o clamor da igreja e virá em socorro do seu povo. Eu apenas lamento que muitos irmãos não tenham acesso à rede social e por isso não podem nos acompanhar nesse momento. Por isso eu quero lançar um desafio para você, igreja. E o desafio é o seguinte: após o culto dessa noite, eu te convido a pegar o seu celular e ligar para pelo menos 3 pessoas. Leve para essas pessoas uma palavra de ânimo, leve para essas pessoas uma palavra de carinho, de esperança. Mostre que elas não estão esquecidas. Ore com elas. Eu tenho certeza que Deus vai te usar para fortalecer a fé de alguém. Então, após o culto desta noite, após esta programação, eu convido você a fazer isso. Ligue para alguém, converse com essa pessoa, fortaleça a fé dela em nome de Jesus. Agora, abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do verso 42 ao verso 54. Lucas 22, de 42 a 54. No domingo anterior nós meditamos nesse texto, falamos um pouco sobre ele. E naquela ocasião nós destacamos especialmente o momento em que Jesus, depois de cear com os seus discípulos, caminha para o Monte das Oliveiras. E ali no Monte das Oliveiras, Jesus se retira para um lugar chamado Getsêmani, acompanhado de três discípulos mais próximos. Ali, Jesus trava uma batalha dolorosa, uma batalha difícil, uma batalha que, ao meu ver, foi mais dolorosa e mais difícil que a própria cruz. Tanto é verdade que lá no verso 44 de Lucas 22, a Bíblia diz que o nível de emoção, o nível de estresse, de agonia de Jesus era tamanha que o suor que corria do seu rosto eram como gotas de sangue, diz o texto.
No sermão anterior, nós olhamos para o texto de Lucas 22 e observamos a experiência de Jesus ali no Getsemane. E retiramos naquela ocasião 2 lições que poderiam ser aplicadas à nossa vida nesse tempo de dificuldade. A primeira lição que nós tiramos naquela ocasião é que neste mundo nós não estamos livres de dor, de luta ou de tribulação. Aprendemos que o cristão não está revestido de uma película anti-dor ou anti-enfermidade. Assim como Jesus sofreu, nós, os cristãos, também estamos sujeitos à dor e ao sofrimento. A segunda lição que nós aprendemos naquela ocasião é que neste mundo de lutas, de dificuldades, de tribulação, nós não estamos sozinhos, jamais estaremos sozinhos. Em meio à dor, o texto diz, no verso 43 de Lucas 22, que Jesus recebeu a visita de um anjo e que esse anjo o fortalecia. Portanto, aquele que crê em Jesus não tem uma película antidor, mas tem um Deus que consola, um Deus que conforta, um Deus que socorre, um Deus que está presente em tempos de dificuldades. Por isso o salmista, lá no Salmo 121, diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu quero dar continuidade nesse texto, nesta noite, olhando novamente para a experiência de Jesus no Getsemane. E quando nós olhamos para essa experiência, nós aprendemos que não estamos à deriva em Deus. Aprendemos que em Deus não estamos à deriva. Estar à deriva é estar sem rumo. Estar à deriva é estar ao acaso. Estar à deriva é estar ao sabor do vento. Estar à deriva é estar na mão da sorte. Estar à deriva é uma expressão usada para explicar a situação de uma embarcação que perdeu o controle, que está navegando ao sabor dos ventos. Lá em Atos capítulo 27, o apóstolo Paulo experimentou a terrível sensação de estar numa embarcação à deriva, surrada pelos ventos e levada pelas ondas. Essa experiência é tão difícil que Lucas afirma que os marinheiros ficaram 14 dias sem comer por causa do estresse daquele momento. Sendo assim, não é difícil de entender o que se passou na mente e no coração dos discípulos quando eles viram os soldados chegando e levando o Senhor Jesus preso. A sensação dos discípulos naquele momento era de que as coisas estavam fora de controle. A sensação dos discípulos naquele momento era de que o barco em que eles estavam com Jesus estava à deriva naquele momento. Afinal, poucas horas antes, eles estavam reclinados à mesa com Jesus, desfrutando da comunhão com o Mestre, e agora estavam diante do traidor, diante dos soldados armados e de homens que odiavam a causa do reino. Os discípulos ficaram assustados, evidentemente, mas o interessante do texto é que o Senhor Jesus permanece tranquilo. Depois de ter orado no Getsemane, depois de ter clamado ao Pai, depois de ter passado por uma agonia terrível na presença de Deus, agora, no momento necessário, Jesus estava tranquilo. Quando os guardas chegaram, um dos discípulos puxou a espada, pronto para derramar o sangue do inimigo, mas a palavra de Jesus para esse discípulo foi: basta. E esse basta significa não resistam. Esse basta significa deixem-nos fazer o que eles vieram fazer. Os discípulos foram pegos de surpresa, mas Jesus naquele momento parecia estar preparado. Veja o que Mateus fala quando descreve esse mesmo momento, lá em Mateus 26, de 52 a 54. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como não se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Pois tudo deveria acontecer desta forma, é o que diz Jesus em Mateus 26. É como se Jesus estivesse mostrando aos seus discípulos que tudo estava no controle de Deus, que Deus não fora surpreendido pela traição de Judas,
que Deus não foi pego de surpresa pela chegada dos soldados. Jesus queria mostrar que eles não estavam à deriva. O que estava acontecendo no Getsêmani era parte de um plano maior de Deus. O próprio Jesus alerta os discípulos sobre isso, no diálogo em que ele tem com os oficiais do templo e os líderes religiosos que vieram buscá-lo. Ele disse: todos os dias eu estava com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Veja, esta é a hora de vocês. Este é o momento que Deus permitiu o avanço das trevas, é o que Jesus está dizendo. Jesus não estava sendo preso, ele estava se entregando. Afinal, ele mesmo disse que se quisesse, pediria ao Pai, e o Pai enviaria 12 legiões de anjos para protegê-lo. Jesus revela aqui mais uma vez que ele está se entregando voluntariamente para cumprir o propósito do Pai. Veja o que ele disse lá em João capítulo 10, verso 18: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Depois o apóstolo Paulo, em Gálatas 1:4, também confirma isso. Jesus disse que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, é o que diz Paulo. Jesus estava se entregando voluntariamente, de forma obediente, e essa voluntariedade de Jesus era resultado da sua certeza de que tudo estava no controle de Deus, de que tudo estava no controle do Pai. Os discípulos não estavam à deriva, a igreja não está à deriva, a obra de Deus não está perdida. Nada do que aconteceu no Getsêmani foi surpresa para Jesus. Nós, assim como os discípulos, muitas vezes ficamos atordoados, amedrontados diante do mal. Mas a palavra de Deus nesta noite vem para nos lembrar que não estamos num barco à deriva. O mundo não é um barco à deriva. Deus está no controle da nossa história. Deus está no controle da história da humanidade. Nós estamos no barco com Deus, mas o barco não está à deriva. O barco tem um timoneiro, e o nosso timoneiro se chama Jesus Cristo. Naquela noite, lá no Getsêmani, os discípulos aprenderam que Deus está no controle. Mas eu preciso te dizer que não é fácil tomar posse dessa verdade. Não é fácil tomar posse da verdade de que Deus está no controle de todas as coisas. Lá no verso 54 você vai ver os discípulos se distanciando de Jesus. Eles estavam com medo do caos, com medo da escuridão daquele momento. Mais adiante, Pedro vai negar Jesus, temendo pela sua própria vida. Depois, os discípulos voltam para a prática da pescaria, e temos o encontro de Jesus com os discípulos que voltavam para Emaús. Naquele momento, Pedro e a maioria dos discípulos não tinham certeza de que tudo aquilo estava no controle de Deus. E o resultado dessa incerteza é o afastamento do Senhor. Tudo que nós estamos vivendo, meus irmãos, tudo que nós estamos experimentando não é agradável. Nós estamos vivendo num tempo de provações, e muitos crentes, em tempos de provações, começam a duvidar, começam muitas vezes a questionar Deus, e muitos desanimam do caminho e da caminhada. Mas este é um tempo de reafirmarmos nossa fé num Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. Esse é um tempo de nos aproximarmos ainda mais do nosso Senhor. É um tempo de tomarmos posse dessa certeza de que Deus é soberano. É tempo de buscá-lo com a certeza de que existe um Deus acompanhando a nossa história com amor, de que existe um Deus guiando os nossos caminhos, e de que nós estamos num barco que tem um timoneiro chamado Jesus. Olhe para Jesus no Getsêmani, veja que não estamos sozinhos, veja que existe um Deus que move céus e terra para cumprir a sua soberana vontade sobre tudo e sobre todos.
eu quero terminar deixando a palavra de Josué, capítulo 1, verso 9. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quer orar comigo? Eu quero convidar você a orar. Ore pela libertação da nossa nação, ore pela cura dos enfermos, ore pelos homens e mulheres que lideram a nossa nação. Ore para que o povo de Deus seja relevante nesse tempo, agindo com ousadia, com fé, com compromisso e pronto para fazer a diferença nessa nação. Feche os seus olhos aí onde você está e vamos orar juntos em nome de Jesus. Bondoso Deus, querido Pai, amado Senhor, aqui estamos diante do Senhor, ó Deus, convictos de que não estamos à deriva, convictos de que não estamos lançados à sorte, convictos de que não vivemos pelo acaso, mas convictos de que temos um Deus que nos guarda, que nos protege e que comanda todas as coisas, um Deus que está no controle. Senhor, neste momento colocamos diante do Teu altar a vida daqueles que foram infectados por este vírus, a vida daqueles que estão enfermos, daqueles que estão doentes, daqueles que estão acamados. Que a mão do Senhor, que a graça do Senhor os alcance e que eles sejam protegidos e curados pelo Senhor em nome de Jesus. Pai, nós também queremos pedir pela nossa nação, pelos líderes, pelos homens e mulheres que governam esta nação, que o Senhor possa orientá-los neste tempo e dar a eles, ó Deus, a sabedoria para agir conforme a Tua vontade, de maneira que o nosso país, que a nossa nação possa sair dessa situação de uma forma tranquila, de uma forma que esteja dentro da vontade do Senhor, ó Pai. E acima de tudo, Deus, nós pedimos pelo povo do Senhor, que o Senhor nesse momento levante um povo que haja com ousadia, um povo que creia, um povo que assuma o compromisso da fé e um povo que esteja pronto para fazer a diferença nesta nação. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Se
fazer por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Estamos chegando ao final da nossa transmissão, mas eu quero lembrar você do desafio. O desafio de orar com 3 pessoas. Pegue o seu celular, ligue para 3 pessoas da igreja, converse com elas, ore com elas, abençoe a vida delas em nome de Jesus. Também nós queremos pedir para que você divulgue o nosso culto para outras pessoas, pessoas que muitas vezes não conhecem a palavra de Deus, e através deste culto elas podem ouvir e podem conhecer a igreja de Jesus Cristo. No próximo domingo nós estaremos novamente cultuando ao Senhor juntos. Se prepare, aproveite esse resto de semana, ore com a sua família, faça o seu culto no lar, enfim, seja uma bênção na sua casa, seja uma bênção na sua família. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Um abraço a todos.